Boa noite. Estamos começando mais um programa Enfoque Jurídico. O nosso programa de entrevistas que fala de comunicação, fala de assuntos jurídicos e questões relevantes do nosso dia a dia. Nosso convidado de hoje é Reinaldo Polito, professor de expressão verbal, palestrante e escritor, mestre em ciências da comunicação, é professor de oratória nos cursos de pós-graduação em marketing político e gestão corporativa na ECA USP. Professor Polito, uma honra recebê-lo aqui e agradeço muito por ter vindo, porque sei da sua difícil e concorrida agenda. Então, muito obrigado. Muito obrigado, me sinto honrado de estar aqui no seu programa. Muito obrigado. Então, é um desafio também entrevistá-lo, porque é um grande especialista na comunicação, na arte, né, de ensinar como se expressar, enfim, acho que a vida é uma grande comunicação, né, em todos os segmentos. E nós temos aqui, Polito, um VT para começar esse nosso bate-papo. Vamos dar uma olhadinha para a gente voltar a conversar, então. Ok. Sabe-se que a comunicação é importante, sempre foi e sempre será ao longo dos séculos, uma vez que através da comunicação oral ou gestual, mantemos um número maior de contatos diários. Os ambientes também são diversos, profissional, em família e até entre amigos. A arte do falar bem em público não é dom recluso apenas para um pequeno grupo de pessoas. Qualquer um pode ser um ótimo orador. As únicas necessidades são treinamento e calma. Bem, Polito, eu, antes de mais nada, quero reiterar aqui minha admiração. Sou seu fã, aprendi muitas coisas com você. Eu acho que para ser professor é imprescindível ser um bom comunicador. E eu gostaria de saber, que você contasse um pouquinho para nós, aqui para os telespectadores, como que surgiu essa carreira, né, de ensinar a se comunicar? Como que você começou? Essa realmente é uma curiosidade que as pessoas têm, porque quando vem o meu currículo, de lá, formado em economia, administração de empresas, pós-graduação em administração financeira, e falo, mas como é que alguém com uma formação técnica na sua base pode ensinar a falar em público? Eu tinha um amigo tímido, muito tímido, o Johnny. Você olhava para o Johnny, ele era tão tímido que ele ficava roxo quando você olhava na direção dele. Ele sofria muito com aquilo e um dia eu disse, Johnny, você precisa mudar, não pode continuar assim. Ele falou, realmente eu sofro muito com isso, eu tenho procurado mudar, mas eu não consigo. Eu sinto que estou cada vez mais tímido. Aí eu descobri que aqui na Rua Bela Sintra, em São Paulo, havia um curso do professor Oswaldo Melantoni, lá na Rua Bela Sintra, 567. E tinha uma aula gratuita, uma aula de apresentação gratuita. Falei, Johnny, não paga nada, por que nós não vamos lá ver? Ele disse que é muito bom para tirar a timidez das pessoas. Ah, eu vou, se é de graça eu vou. E nós fomos numa quarta-feira à noite, o Johnny era tão tímido que ele não ficou, mas eu fiquei tão encantado com a aula do professor, com a escola, com a matéria, eu não me conformava como é que existia uma matéria tão fascinante quanto aquela e nunca tinha passado pela minha cabeça participar de um curso como aquele. Eu fui para casa, não conseguia dormir à noite, revirava na cama, no dia seguinte eu tinha voltado lá para a escola e o professor até dizia o seguinte, Polito, a sua turma é na quarta-feira, não é hoje. Eu falava, professor, deixa, eu quero só ficar aqui no cantinho, só assistindo, não preciso nem falar. E ele, vendo aquele brilho nos meus olhos, me convidou, já logo nas primeiras semanas, para que eu fosse o assistente dele, e depois me tornei professor no curso do professor Melantoni. Isso aconteceu, está fazendo 38 anos. Então, há 38 anos que eu comecei a dar aula, tentando ajudar um amigo e descobrindo a minha paixão por esse assunto. Muito bom, portanto, podemos dizer que isso é uma vocação, né? Isso, talvez as pessoas que tenham inibição ou então dificuldade, não só em falar em público, mas em falar de uma forma geral, de se comunicar com a família ou com os amigos, isso tem técnica também, muita técnica. É isso que você ensina? E é muito mais simples do que as pessoas normalmente imaginam. Eu, às vezes, recebo garotos que vão lá na minha escola desesperados porque tem que fazer apresentação de trabalhos escolares e não sabem como se comportar. Eu falo, você tem um grupo de amigos, um grupo de colegas de escola que vão participar? Geralmente tem. Eu
Eu falo, então faz o seguinte, você vai pegar o tema da sua apresentação e vai conversar muitas vezes com esses seus colegas de forma descontraída, sem a preocupação de falar em público, apenas conversando. E depois que você conversar bastante a respeito do tema, você vai para a frente dos seus coleguinhas em sala de aula fazer exatamente o que você fez nessa conversa. Você vai conversar com os amigos de uma maneira um pouco mais animada, mas tem que ser uma conversa. Conclusão é essa: se as pessoas levarem para a situação formal essa habilidade que normalmente existe nas conversas do dia a dia, com as pessoas da família, com os amigos mais queridos, resolvido o problema de comunicação. Bem, isso em princípio parece simples, né? Mas acho que é mais do que essa sua orientação precisa realmente de prática, né? Eu acho que por uma pessoa que vai fazer uma apresentação para o seu grupo de colegas da faculdade ou da escola, enfim, né? Eu já vi muitas vezes, eu sou professor também, né? Muitos alunos que travam, né? Travam naquele momento, têm um domínio de conhecimento técnico, mas não conseguem falar, sim, não conseguem minimamente expor as suas ideias de uma forma clara. Mas você percebe que fez o trabalho, que tem um preparo técnico, que se precisar escrever, escreve. Mas na hora de falar é um problema. Mas esse é o primeiro grande problema. Pensar é uma coisa, escrever é outra, falar é outra, totalmente distinta. Então, o que acontece normalmente, as pessoas escrevem, vão para a frente do grupo, imaginando que vão falar exatamente como escreveram. Ficam artificiais, porque não treinaram a atividade que vão desenvolver lá na frente, que é a verbalização. Mesmo que a pessoa escreva o trabalho, é importante que ela converse a respeito daquele tema, porque aí ela vai encontrando termos diferentes, maneira de abordar o assunto de uma forma distinta. E se por acaso na frente do grupo ela ficar travada, como você disse, vai com certeza encontrar um caminho diferente para resolver o problema. Agora, se vai com aquele texto que escreveu, imaginando falar exatamente daquela forma, a chance de errar é maior. E errando, o improviso, por exemplo, também é uma técnica? O duro é quando dá o branco e a pessoa não sabe bem qual o caminho seguir. Normalmente o branco não ocorre por falta da palavra. Se eu não sei que isso aí se chama uma cadeira, eu vou dizer esse negócio de sentar. Aí você diz, nossa, mas isso aí é muito feio, Polito. Sim, talvez não seja um termo tão bonito, mas vai resolver o problema. Você não quebra o ritmo da apresentação, você não perde a concentração dos ouvintes e continua a sua exposição. Normalmente, o problema do branco existe na falta da sequência do pensamento. A pessoa está indo por um determinado caminho e a ideia fica truncada e não sabe como caminhar. Existe uma expressão mágica para isso, que é exatamente o que você está querendo, que são as dicas para que a pessoa possa se livrar dessas armadilhas. Basta dizer o seguinte, na verdade, o que eu quero dizer é... Quando você diz, na verdade, o que eu quero dizer é, você se obriga a recontar aquela informação por um outro caminho. E, ao pegar esse outro caminho, você se livra daquela situação. Vamos imaginar que a pessoa use essa estratégia e não dê certo. Sempre dá, mas vamos imaginar por uma desgraça maior não dê certo. Não tem problema nenhum ela dizer para as pessoas que estão à sua frente o seguinte, daqui a pouco eu vou voltar a esse tema. Ninguém vai falar, não, daqui a pouco não, tem que ser agora. Isso não existe. A pessoa vai, e quando ela sai daquela pressão, pega um outro rumo, com um pouco mais de tranquilidade, ela acaba se lembrando com mais facilidade daquilo que havia esquecido. Muito bom. Nós já estamos aproveitando aqui todas as suas dicas para... E, Polito, nesses 38 anos que você, então, inaugurou essa importante área, né, de conhecimento, que é a comunicação, o seu curso, acho que talvez é o de maior referência, de maior expressão no país, inclusive fora dele, até porque você enveredou também a sua carreira para publicações, né? Então, hoje você é um dos autores de maior expressão nessa área de comunicação e expressão, com vários livros. Quando você começou efetivamente? Foi depois de quanto tempo de escola e quando surgiu o primeiro livro? Eu comecei a escrever muito cedo. Logo nos primeiros momentos, à medida que eu ia fazendo as minhas pesquisas, fazendo as minhas experiências, já ia passando isso para o papel. Não foi fácil. O meu primeiro livro é o Como Falar Corretamente Sem Inibições. Esse livro chegou agora na 5ª reedição,
da 110ª edição. Esse livro vendeu 525 mil exemplares, realmente um sucesso enorme. Mas eu levei 9 anos escrevendo esse livro. Por quê? Primeiro por perfeccionismo, porque voltava, queria encontrar o exemplo perfeito para aquela técnica, e depois por incompetência, porque escrever, você aprende escrevendo. Então voltava, tinha uma palavra repetida, uma frase truncada, voltava. E ainda bem que eu tive esse cuidado e ficar 9 anos, porque o livro fez muito sucesso. E imagina, com tantos exemplares vendidos, eu seria criticado depois. Uma grande responsabilidade. Foi importante, então, ter feito aquela crítica pessoal para que o livro depois encontrasse caminho livre no mercado. E ele foi publicado em vários outros países também. E entre a primeira edição e a atual, é um novo livro ou é um aperfeiçoamento daquelas primeiras ideias? Mudou muito. O livro inicialmente tinha 208 páginas, hoje ele está com 312 páginas. Realmente é um livro diferente, eu fui acrescentando, fui somando, fui reformulando muitos conceitos que estavam cristalizados. Naquela época eu fui modificando porque a comunicação mudou bastante. A comunicação era um pouco engessada, ela era um pouco mais formal. Hoje a comunicação é mais informal, mais solta. Você pressupõe mais a presença de espírito, a leveza, essa interação com o público. Isso eu fui transportando depois para o livro. Exatamente aquilo que acontecia em sala de aula e dava certo, eu fui transportando para a obra. Muito bom. E tem uma correlação entre a comunicação, entre falar em público, com algum problema psicológico, psíquico ou coisa do tipo, assim, no sentido de efeitos físicos que alguém possa ter, como sudorese, como pânico, e não estou falando do branco aqui, mas é uma dúvida em relação... O medo. Mesmo alguém que já tem a prática, porque você tem entre seus alunos atores, políticos, enfim, muitas pessoas que trabalham com comunicação, mas não raramente eu escuto alguém que já atua, por exemplo, na televisão, fala, eu tenho aquele frio ainda antes de entrar no palco, a minha mão ainda sua, enfim, esse aspecto físico, né, que acontece com as pessoas que trabalham com comunicação, tem correlação com técnica? Como que é? Tem, e alguns pensamentos curiosos a respeito desse assunto. São tantos autores determinados para essas frases, eu só vou dizer que a frase não é minha, mas muitos já pegaram a paternidade. Dizem o seguinte, que o cérebro é uma coisa maravilhosa. Começa a funcionar no instante em que nós nascemos e só para na hora em que temos que fazer um discurso diante da plateia. E dentro dessa linha ainda, uma outra frase bastante conhecida, também com vários autores aí determinados. Quando alguém vai para a tribuna fazer uma apresentação, só Deus sabe o que ele vai falar. E quando ele começa a falar, nem Deus sabe mais. Então, o medo está presente. Muito bom, Polito. E como é que se combate, então, esse medo? Você sabe que é preciso identificar bem as causas do medo e agir de uma maneira objetiva. Para que a pessoa possa se sentir mais tranquila e fazer uma apresentação segura, é importante que ela conheça o assunto com bastante profundidade, quanto mais conhecer, melhor. Que ela saiba organizar o seu raciocínio com começo, preparação, desenvolvimento e conclusão, sabendo bem o caminho que vai percorrer, pratique bastante, aproveite todas as oportunidades que tiver para fazer apresentações. Se estiver numa plateia, por exemplo, e com a chance de fazer alguma pergunta, mesmo que não esteja muito à vontade, vá praticando. E, principalmente, identificar as suas qualidades de comunicação. Saber se tem uma boa voz, se tem presença de espírito, se sabe contar bem uma boa história, ter consciência dessas qualidades. Conhecendo o assunto, organizando as ideias, praticando bastante e conhecendo os aspectos positivos, reduz a quantidade de adrenalina no organismo e vai se sentir muito mais à vontade. Bom, então essas são técnicas, né? Acho que é a prática, basicamente é a prática. A prática também, lembra que é um dos pontos, praticar bastante, além de conhecer o assunto, organizar as ideias e se conhecer pelo aspecto positivo. Muito bom, excelente. Vamos falar disso mais um pouquinho também, vamos para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade.
De volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Reinaldo Polito, um dos maiores especialistas no país em comunicação. Professor, nós falamos um pouquinho sobre técnica, sobre os desafios aí em relação ao medo de falar em público e comunicação é algo amplo, nós temos aí vários exemplos de comunicadores na mídia. Eu gostaria de citar alguns deles e que você pudesse comentar os vários estilos de comunicação, e são comunicadores que estão na mídia há muito tempo, portanto o sucesso já quase consolidado. Eu queria os seus comentários, por exemplo, com relação ao Silvio Santos, que é um grande comunicador, o Fausto Silva. Dentre os políticos, nós temos o Lula, que tem, digamos, foneticamente uma fala, acho que com a língua presa. O Fernando Henrique também no seu estilo, enfim. Queria que você comentasse para nós, para os telespectadores, esses estilos e essas formas de se comunicar. Bom, você tocou num que é o rei, Silvio Santos. Você imagina há quanto tempo o Silvio Santos está na televisão, com essa audiência toda e tão querido pelos telespectadores. Se você analisar bem o Silvio Santos, a habilidade dele foi exatamente em escolher um nicho de mercado, o tipo de público que ele queria atingir e, a partir daí, dirigir uma comunicação para esse público. Pode verificar, por exemplo, que o Silvio Santos não deixa pausas prolongadas na comunicação. Ele está sempre preenchendo de alguma forma. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Então, sempre como se fosse uma música. Se você pegar alguém que assistiu um programa do Silvio Santos e pedir que repita alguma informação que ele tenha passado, provavelmente não vão conseguir. Mas ele tem uma habilidade muito grande, como se fosse uma música. Essa musicalidade é que vai envolvendo as pessoas e prendendo a atenção das pessoas também. E depois sempre muito alegre, sempre fazendo brincadeiras. É como se ele estivesse dentro da casa da pessoa, agindo daquela maneira. Por isso que é tão querido, tão habilidoso assim. É difícil imaginar o Silvio Santos de mau humor, Acho que ele sempre passa a imagem dessa pessoa alegre, cantando e interagindo com aquele público. Você sabe que eu nunca vi o Silvio Santos de mau humor. Eu me lembro que quando houve o sequestro da filha dele, da Patrícia, uma emissora de rádio estava entrevistando e ele aproveitou aquele momento de uma forma bem humorada, porque toda a imprensa estava em cima dele. E ele acabou fazendo a propaganda de um programa dele. Não deixe de assistir o meu programa assim, assim, assim. Quer dizer, uma presença de espírito, tirou daquela situação tão difícil algo extremamente positivo. Tem que ser craque para agir assim. Isso, portanto, não é, talvez seja técnica ou é mais vocação? Bom, ele treina desde que era garoto. Silvio Santos deve ter nascido falando. Acho que quando ele nasceu, deram um microfone de presente para ele. Falaram, aqui está o microfone. Prenderam, a lapela e ali ficou. Ele tentou mudar uma vez, não deu certo, porque descaracterizou. Aquele microfone, o headset não combinava com ele. E eu imagino quantos erros o Silvio Santos deve ter cometido, quantas dúvidas ele deve ter tido, quantas tentativas ele fez até que ele pudesse encontrar o caminho correto. Todos nós somos assim. Nós vamos insistindo, acertando, errando, até que possamos encontrar o nosso próprio caminho de comunicação. Muito bem, Polito. E com relação ao Lula, um grande orador, pelo menos para uma grande massa, tal como o Silvio Santos, que se posicionou em relação a um público, o Lula também é um exemplo, talvez, de eu não sei avaliar, eu não sei avaliar sobre o aspecto técnico. Mas o que você tem a comentar sobre o Lula? É muito difícil falar do Lula. Eu me lembro que eu escrevi um artigo com esse título, Aprenda a falar em público com o presidente Lula. E fiz ali uma avaliação técnica da comunicação do Lula, sem nenhum tipo de envolvimento político. Você não imagina a quantidade de e-mails que eu recebi. Muita gente me criticando porque eu falei mal do Lula e muita gente me criticando porque eu falei bem do Lula. Quer dizer, você falou no nome, tem todo esse envolvimento emocional. Mesmo que a pessoa não goste do Lula, vamos imaginar que você deteste o Lula, tem que reconhecer que ele é muito bom de discurso. Porque alguém que chega, depois de 8 anos de governo, com mais de 80% de aceitação popular, é porque sabe exatamente como fazer um discurso. E aí que está a habilidade do Lula. Ele tem a população brasileira com determinada característica, ele passa uma mensagem falando a linguagem que as pessoas conseguem entender.
essa facilidade em adaptar a mensagem de acordo com a formação, de acordo com a educação, de acordo com a expectativa do seu eleitorado, é a grande chave na comunicação do Lula. Faz a brincadeira na hora certa, fala sério no momento em que tem que falar sério, mas sempre correspondendo a essa expectativa da população. Também da mesma forma, se você pegar um eleitor do Lula, depois de 30, 40 minutos de apresentação e perguntar qual foi a mensagem, talvez ele não consiga se lembrar. Mas o sentimento de que as suas expectativas foram atendidas, esse sentimento é positivo. Muito bom. E falava assim em dificuldade do Lula. Alguns dizem que ele tem a língua presa. Na verdade, tem a língua grande, você sabia? Sobra a língua e por isso é que fala mais ou menos daquele jeito. E aí é que está. Muitas pessoas estão preocupadas com o perfeccionismo em pronunciar as palavras, os R's finais, os S's finais. O que importa é o entendimento das pessoas. Se eu falo e pela maneira de pronunciar a palavra eu consigo ser entendido, a dicção cumpriu o seu papel. Então, da maneira como o Lula se apresenta, a dicção dele é suficiente para que as pessoas possam entender aquilo que ele está dizendo. Bem, rapidamente, Polito, depois a gente tem algumas questões que a nossa equipe de jornalismo fez para as pessoas nas ruas, mas eu queria saber de você se... Então, é possível, qualquer pessoa pode superar, seja o medo, mesmo que tenha uma dificuldade de fala, com a língua grande ou com a língua presa, ela pode aprender a falar, a se comunicar. Pode aprender. Se nós pegarmos um outro exemplo de um político que é um grande comunicador, o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique tem aquela postura elegante, profundidade de conhecimento, raciocínio lógico. E se você perceber, ele dá uma atropelada com as palavras Sim. também. Mesmo esse pequeno defeito de dicção ao pronunciar as palavras, isso daí não consegue tirar a qualidade da comunicação. Então, nós vimos aí dois oradores. São antagônicos quase, né? Foram amigos, parceiros no início da caminhada política, e depois se tornaram adversários, mas grandes comunicadores até hoje. Muito bem, Polito, e com relação ao Faustão, que quantos anos já na televisão e realmente também atingindo um público, né? Acho que é bem heterogêneo. Como que é o estilo do Faustão? É verdade. E de vez em quando eu ouço o seguinte: eu não gosto do Faustão. Não gosto do Faustão. Acho que o Faustão não se comunica bem. A pergunta que eu faço é essa: será que a Globo pagaria o que paga, e é muito, para o Faustão, se ele não tivesse competência de comunicação? Será que ele ficaria tantos anos na televisão se ele não soubesse como se comunicar? Porque o que acontece com o Faustão, ele também tem essa habilidade em dirigir a sua comunicação para um determinado público. É a alegria, o entretenimento, não há necessidade ali de uma mensagem com profundidade. E todos os domingos dando alegria para as pessoas. Eu me lembro que quando o Faustão fazia o Perdidos na Noite, eu fui participar desse programa e havia ali no teatro cerca de 2.000 pessoas. E aquele público fazendo barulho e brincando e conversando, ele com 2 ou 3 informações, ele conseguiu fazer com que as pessoas ficassem quietas e prestassem atenção numa entrevista que naquele momento era um pouco diferente, um pouco mais séria que era a minha entrevista. A partir dali nasceu uma admiração excepcional. E também acompanho o Faustão desde a época em que ele fazia o Balancê, que era a antiga Rádio Excelsior, depois passou para a CBN. Como é que ele conseguia, já no rádio, usar a presença de espírito e que essa presença de espírito acompanha até hoje na televisão? Bom, essa presença de espírito é de cada um, né? Acho que não tem... Isso não há técnica. E também, Polito, acho que a persuasão, não é? Também, talvez o olhar... Aí sim, talvez um pouco de técnica, mas uma coisa intuitiva que permita com que o Faustão e outros comunicadores que, com seus estilos, consigam fazer isso que você disse, de um ambiente com 2.000 pessoas, e ele com 2 ou 3 frases consegue, então, cativar todo mundo. Todo mundo tem qualidade e tem característica. O que nós temos que descobrir, onde é que nós agradamos. Você sabe contar uma boa história, sabe contar uma piada, você tem aquela presença de espírito rápido, pegando uma informação do momento, exagerando e tornando aquilo um fato bem-humorado, fazer imitações, enfim, o que é que você sabe fazer? E explorar isso. Por exemplo, eu estou falando, você está olhando, demonstra interesse,
balança levemente a cabeça, tem paciência para ouvir aquilo que eu estou dizendo até o final. Isso é uma característica extremamente importante em alguém que faz um programa como você está fazendo. Se não tiver esse tipo de habilidade, dificilmente vai ter sucesso. Bom, muito obrigado. Ouvir isso de você Mas é verdade. Me motiva ainda mais a tentar aprender, né? Sabe que eu fiz o seu curso 15 anos atrás, né? Não conta. Não vou contar. Mas aquilo me ajudou muito, sobretudo na minha carreira como professor. Talvez sem aquilo sem aquele curso, eu não teria conseguido enfrentar uma sala de aula. Realmente era muito difícil. E pior ainda é quando eu me via na câmera que nós gravávamos, né? Então, os cacuetes, Polito, eram... Você falava, não acredito que eu faço isso, né? Pior, você sabe que depois de um tempo eles voltam, viu? Então, eu acredito que a prática talvez seja o grande trunfo aí para o comunicador. Mas se você se lembra bem das aulas, mesmo você tendo problemas de comunicação, você se lembra que nós nunca fazemos uma crítica em sala de aula. Somente destacamos as qualidades e os pontos positivos. E você tomando consciência de que possuía essas qualidades, de que possuía esses pontos positivos, você foi robustecendo a sua autoestima, foi adquirindo muito mais confiança e passou não apenas a dar aulas com competência, como chegou a comandar agora um programa de televisão. Então, veja só, não há necessidade de fazer a crítica. É importante que a pessoa identifique as suas qualidades. Os defeitos vão desaparecendo naturalmente. Muito bom. Polito, vamos fazer mais um intervalo para nós voltarmos nesse gostoso bate-papo aqui. Voltamos já já. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. De volta com o programa Enfoque Jurídico. Se você quiser participar enviando sugestão de pauta, críticas, sugestões, mande um e-mail para nós, contato@enfoquejuridico.com.br. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Reinaldo Polito, que é o mestre da comunicação, de ensinar a arte de se comunicar. Polito, falamos aí sobre alguns ícones, né, da comunicação na mídia e eu gostaria só para a gente concluir também esses pontos, exemplificando, trazendo aí o que você tem a dizer, por exemplo, do Galvão Bueno, que é um grande comunicador, mas tem muita gente que gosta e outros que criticam. Você está tocando num nome que é bastante controvertido. É comum você, no estádio de futebol, tem lá a placa, cala a boca, Galvão, fica quieta, cai fora, Galvão. Mas as pessoas continuam assistindo ao Galvão Bueno. Eu acompanho o Galvão Bueno desde o início. Ele, quando fez o teste para ser o comentarista eclético na Rádio Gazeta, isso faz muito, muito tempo. E de lá para cá tenho acompanhado. E quando o Galvão Bueno narra uma corrida, quando ele narra um jogo de futebol, a audiência é multiplicada. É impressionante como as pessoas, mesmo que criticando às vezes, não conseguem desligar o programa de televisão que estão assistindo. Então o Galvão Bueno tem um carisma e tem uma força de comunicação tão grande que a Globo está já há muito tempo procurando um substituto e não consegue achar. Quer dizer, outras pessoas narram, são elogiadas, mas um substituto que pudesse dar a mesma audiência, ter o mesmo envolvimento, isso é extremamente difícil. Então ele aproveita muito bem a voz dele, ele faz comentários que às vezes você fica irritado com aquilo, mas normalmente são comentários que os telespectadores ou os ouvintes gostariam de fazer e é essa habilidade que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Tem muita segurança, tem muita confiança e sabe como explorar de forma positiva isso. Muito bem. Em verdade, Polito, eu acredito que ele coloca emoção na fala também. Porque um episódio que eu não me esqueço, e acredito que quem nos vê agora também não esqueça, é quando ele disse, acabou, acabou. Então aquilo, né, parece que ele colocou tanta emoção que a gente já tem a fala dele quase como um patrimônio já, uma coisa assim. Ayrton Senna, então o Galvão faz parte dessa trajetória do esporte, das coisas de sucesso. Então, óbvio que tem momento que realmente ele... Mas acho que isso vai para qualquer comunicador. Qualquer comunicador. Assim como o Silvio Santos também. Não é todo dia que está bem. Todo dia que está bem, Lógico. não é possível, né?
E você sabe que nem todos os momentos em que ele demonstrou emoção, ele estava emocionado. Você se lembra do poema Autobiografia do Fernando Pessoa, que dizia: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir que é dor, a dor que devera sente. É assim, às vezes ele não está sentindo aquilo, mas ele está interpretando o sentimento, a emoção que as pessoas que estão à sua frente deveriam estar sentindo também. Muito bom. Polito, com relação, nós falamos de comunicação no aspecto positivo. Vamos pegar um grande, não diria grande, mas um personagem importante, né, que foi o causador de grandes atrocidades e violações aos direitos humanos, o Hitler, né? Foi um soldado da Primeira Guerra e foi o precursor da Segunda Guerra. É verdade. Como que ele conquistou tantas pessoas que o acompanharam naquele feito tão triste? Bom, se nós dissermos que se falar do Lula ou de um outro político, as pessoas ficam com os pelos ouriçados, você imagina, então, quando se fala do Hitler, né? Uma grande atrocidade. Então, quando se fala da comunicação do Hitler, nós não podemos ser contaminados por aquilo que ele fez. Nós temos que pensar efetivamente na comunicação. Por que é que ele levou o povo alemão, naquela oportunidade, a se unir da forma como se uniu? O povo alemão estava humilhado, estava com problema de autoestima, estava sem esperança. Então ele apareceu numa hora, no momento oportuno e com a comunicação que inflamava aquele povo. O Fest, na biografia que escreveu sobre o Hitler, conta que tudo aquilo que o Hitler fazia não era por acaso. Aquilo era calculado, milimetricamente calculado. Por exemplo, aqueles gestos que ele fazia, ele ficava na frente do espelho repetindo aquilo várias vezes. Quando ele chegava com aquele avião escuro, as pessoas já estavam ali esperando há muito tempo, e ele sobrevoava como se fosse um deus chegando. Então ele pegava aquele povo mais ou menos cansado, quase sem forças, e ali acabava subjugando aquele povo. Então veja que essa comunicação dele, quem assistiu o discurso do rei, no momento em que o rei está ali assistindo a uma apresentação do Hitler, a filha pergunta: que ele está falando? Ele fala: olha, o que ele está falando eu não sei, mas sei que ele fala muito bem. Então você veja que não apenas a mensagem que transmitia, mas a forma como ele estava se comunicando empolgava as pessoas. Sem dúvida. Bom, esse é um assunto bastante, não diria polêmico, mas se ele conseguiu com a persuasão que tinha, ou com as técnicas, ou com o treinamento que fazia, fazer o que ele fez, né? Que pena, porque eu acho que tudo na vida pode ser usado para o bem ou para o mal. E ele usou, talvez, como um grande comunicador, usou isso para o mal, né? A comunicação tem isso, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Nós tivemos guerras iniciando por causa de comunicação e tivemos guerras acabando por causa de comunicação. Então, se nós pensarmos que aqueles que souberam se comunicar para acabar com uma guerra fizeram bem, e aqueles que usaram a comunicação para iniciar uma guerra usaram para o mal, então nós temos os dois lados aí. Cabe àquele que ouve saber o que está por trás das palavras e procurar não se envolver apenas com o discurso, mas verificar se aquele discurso está encontrando respaldo nas atitudes de quem está falando. Muito bem. Polito, nós temos algumas perguntas feitas pela nossa equipe de jornalismo. Vamos dar uma olhadinha para comentar? Eu queria fazer uma pergunta para você, Reinaldo Polito, que eu te admiro pra caramba, sou sua fã, tenho aprendido muito a falar em público com você, nos seus vídeos, só que tem uma coisa que é difícil de corrigir. Sabe aquela coisa de falar né, também? Então, assim, são vícios de linguagem. E eu queria saber de você como que a gente faz para deixar isso para trás, para corrigir esses vícios definitivamente. E aí, professor? Essa é uma questão importantíssima. O primeiro passo ela já deu, que é ter consciência de que o vício está presente. Porque normalmente o né, o tá, o que, certo, percebe, todos esses que fazem parte da família do né, normalmente esse vício aparece e a pessoa usa sem ter consciência disso. Quando tem consciência, ao usar o né, o tá, se sente desconfortável e a partir daí vai eliminando. Tanto que ela fez a apresentação e não usou nenhuma vez o né. Significa que já está observando aquilo que está dizendo.
além dessa falta de consciência, o NE aparece também por insegurança. Nós falamos em insegurança, aparece por insegurança. Porque a pessoa, quando está insegura, ao invés de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, ao invés de afirmar, ela pergunta. Se eu estivesse inseguro, provavelmente diria assim, ao invés de afirmar, ela pergunta, né? Aí eu preciso do NE. E o NE Você afirma, né? Tem que afirmar. E antes de dizer qual é o terceiro motivo, esse segundo motivo é tão forte que aquele que usar o NE com frequência, procure mudar o registro. Verifique se você não está usando uma inflexão de quem vai fazer a pergunta no lugar de fazer a afirmação. Mude o registro, passe a fazer a afirmação no lugar da pergunta e vai corrigir mais da metade do problema. E o NE também existe para que a pessoa possa ganhar tempo enquanto procura a palavra seguinte ou a sequência do raciocínio. Ela finge que está perguntando. Na verdade, só está tentando ganhar tempo para encontrar a sequência do pensamento. Nós falamos aqui do Lula. Qual é o vício do Lula? É o sabe, sabe, sabe. Então, quando o Lula diz assim, porque nessa viagem que eu fiz à Palestina, sabe, naquele momento ele não sabe o que vai dizer, ele só está tentando ganhar tempo para procurar a sequência do pensamento. Gancho. É um gancho. Se a pessoa usar 3, 4 durante uma apresentação, não tem problema nenhum, isso até faz parte da naturalidade. Mas essa repetição constante acaba irritando o ouvinte. Bom, então, qual dos seus livros que pode ser utilizado para ajudar nessa questão que a telespectadora colocou? Bom, o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, ele ajuda bastante nisso. No livro Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, eu tenho ali alguns capítulos falando sobre esse assunto. E trouxe para você um livro de presente que é Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Esse livro tem a chancela da OAB de São Paulo, recebeu agora a chancela do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Durso, tem um outro prefácio do Marcos da Costa, que foi meu aluno, atual presidente da OAB, e tem o pós-fácio do Edilson Mogenor Bonfim. Então, o livro está muito bem avaliado e muito bem protegido com essas indicações todas. Esse livro, ele fala sobre todas as técnicas de comunicação para que o advogado possa utilizar, não apenas nos tribunais, mas também no dia a dia, numa reunião com clientes, numa reunião social, se ele tem que participar, por exemplo, de uma semana jurídica, tem que fazer um discurso diante dos seus colegas, todas as técnicas estão aí. E o uso do NE, do TA, também está contemplado aí. Muito bem. Eu tive o privilégio de conversar aqui também com o Durso e com o Marcos da Costa. Sim. Então, seguramente foram seus alunos, né? E realmente fica patente aqui a diferença de um grande comunicador, porque ambos têm uma forma de se comunicar muito clara. E eu acho que a clareza, ela passa por isso também, de você suprimir os cacuetes. Eu sei que eu disse tempo atrás que eu, quando fiz o teu curso, aprendi a tirar alguns cacuetes, mas eles acabam voltando depois. Então, eu acredito que o livro vai ser uma ferramenta segura para que a gente possa dar manutenção, né, a essa... Usado de vez em quando não tem problema nenhum, 3 ou 4 vezes faz parte da naturalidade. Eu fiz o livro com a mesma linguagem da sala de aula. As questões que aparecem, os exercícios que nós fazemos, todos eles estão com a mesma linguagem da sala de aula. E fiz também exercícios de avaliação e exercícios de revisão, propostas de trabalho. Quer dizer, a pessoa está lendo o livro e ela tem trabalhos que ela vai desenvolver para verificar se os conceitos que ela leu foram efetivamente assimilados e aprendidos. A fala é a ferramenta de trabalho do advogado e, em verdade, da maioria dos profissionais. Então, sem dúvida alguma, esse livro, você já é o campeão aí, é o Paulo Coelho, né, da comunicação, está aqui recomendado. Acho que todos têm, todas as pessoas, não só advogados, mas esse especificamente voltado para advogados, né, eu acho que é imprescindível que todos tenham como livro de cabeceira. E o advogado, às vezes, não se dá conta como a comunicação é importante para ele. Porque nós temos exemplos de grandes oradores que atuam no direito. Você pega, por exemplo, o Durso, orador extraordinário. Aqueles que se lembram do Valdir Troncoso Pérez, orador extraordinário. O
o próprio Edilson Mogenor Bonfim, um grande orador, e nós assistimos aos filmes de tribunais também, com os advogados falando com aquela eloquência toda. E ficou no imaginário popular que o advogado fala bem. Só que o advogado passa pela vida acadêmica sem se preparar para falar bem e sai da faculdade com a imagem de quem fala bem sem se preparar para isso. Você imagina um advogado numa reunião com um cliente e demonstrando nervosismo, insegurança, vícios de comunicação, o cliente vai dizer, opa, se ele não aprendeu a se comunicar, provavelmente não é um bom advogado. Se não é um bom advogado, ele não vai poder me defender. Por isso, existe quase que uma obrigação do advogado em se expressar bem. Se não conseguir isso, ele começa a ter problema. Muito bom. Eu quero falar depois um pouquinho sobre gestos e postura também e falar um pouquinho mais do livro. Mas vamos fazer novamente um intervalo e nós voltamos já já. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. De volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje com a honra de receber aqui o professor Reinaldo Polito, que é um grande ícone da comunicação no país. Em verdade, ensina as pessoas a se comunicarem. Polito, eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação ao livro, voltado para advogados e estudantes de direito, mas nós temos algumas questões ainda. Vamos dar uma olhadinha para a gente voltar aqui no nosso bate-papo. Okay. Trabalho com comunicação, já li seus livros e estou sabendo que ele vai lançar agora um livro para advogados, não é isso? A pergunta é, o advogado sempre tenta falar difícil. Você vai ensiná-los a falar de uma forma mais fácil, sem querer se mostrar com as palavras, como os advogados geralmente fazem? Muito bom. É interessante. Um dos capítulos do livro é exatamente sobre esse juridiquês. A fala é tão complexa, é tão rebuscada, tão repleta de termos jurídicos, daqueles mais difíceis que você precisa procurar lá nas profundezas do dicionário para poder entender, que isso acaba atrapalhando a comunicação. É evidente que o advogado, como profissional, quando ele fala com outros advogados, quando ele fala com os profissionais do direito, a linguagem pode ser uma linguagem jurídica. E deve ser uma linguagem jurídica, porque ao utilizar termos do direito, ele vai facilitar a comunicação e vai projetar uma imagem profissional positiva. Só que o advogado não fala apenas para advogados. O advogado vai falar com seus clientes, vai falar com plateias heterogêneas. E se aí ele utiliza termos próprios do direito, só entendido pelos advogados, ele vai ter problema de comunicação. Portanto, reservar essa linguagem própria do advogado apenas para os advogados. E quando falar com pessoas leigas no assunto, procurar, de uma certa forma, traduzir aquilo que está dizendo. Polito, e com relação aos gestos e postura, né? Me lembro da sua aula ainda, lá daquele tempo, né? Um exemplo que eu vou reproduzir rapidamente aqui, que você dizia, nós nos reunimos ontem para a assinatura do contrato. Sim. Isso era uma frase. Então, a postura, os gestos, então, nós nos reunimos ontem para a assinatura do contrato. Então, muita gente fala com as mãos, né? E aí o correto você dizia, nós nos reunimos ontem para a assinatura do contrato. Então, é isso. Esse juridiquês e a forma de se apresentar também, de falar com as mãos ou com o olhar, ou mesmo numa palestra, de conseguir olhar para todas as pessoas de uma forma que elas se sintam ali acolhidas. Como é isso? A expressão corporal é extremamente importante porque ajuda na condução da mensagem. Mas algumas pessoas caem no extremo e no exagero, achando que só sabe falar bem quem gesticula bem. E não é verdade. Algumas pessoas, às vezes, sem nenhum tipo de gesticulação, mas com uma mensagem boa, correta, envolvente, conseguem manter a atenção das pessoas. São dois erros básicos que nós encontramos com a gesticulação. O primeiro deles, lógico, é a falta do gesto. Como eu disse, o gesto precisa estar presente para ajudar no transporte da mensagem. Mas um outro erro, muito mais grave que o primeiro, é o excesso de gesticulação. É preferível até que a pessoa não faça gesto nenhum. Como eu disse, a mensagem sendo boa, os ouvintes vão conseguir prestar atenção. Aquele que gesticula demais, tanto movimento, você não consegue ter concentração sobre aquilo que está dizendo. E nesse exemplo que você acabou de citar, a regrinha boa é essa, é fazer um gesto para cada informação predominante dentro da frase.
não um gesto para cada palavra ou um gesto para cada informação. Por exemplo, se a data da assinatura do contrato fosse informação importante, bastaria apenas esse gesto. Ontem nós nos reunimos para a assinatura do contrato, praticamente imperceptível, mas cumprindo seu papel, que é o de destacar a informação importante e complementar a mensagem transmitida. Há que haver correlação entre o que se fala, mas em blocos, né? Harmonia entre a expressão corporal, a inflexão de voz e a mensagem transmitida. E você falava a respeito da comunicação visual. Ao olhar para as pessoas, nós vamos atingir alguns objetivos importantes. Primeiro, verificar como é que as pessoas estão se comportando diante da nossa comunicação. Segundo, ao olhar para as pessoas, elas vão se sentir incluídas, presentes naquele ambiente, vão se sentir prestigiadas. E terceiro, quando nós olhamos para a plateia de um lado, olhamos para o outro lado, de uma certa forma, nós movimentamos um pouco o tronco, isso ajuda a quebrar a rigidez da postura e é essa flexibilidade que acaba dando mais naturalidade ao posicionamento. Por isso que a comunicação visual é tão importante na comunicação. Assim como a aparência, não é, Polito? A aparência... Aparência, sim. Aparência sempre de acordo com a atividade da pessoa. Um advogado, por exemplo, você imagina que ele esteja de terno, gravata, é assim que você vê o profissional. Então, cada atividade profissional... cada profissional precisa observar dentro da sua atividade como é que as pessoas se vestem, como é que elas se comportam. O advogado se veste dessa maneira. Então, para não errar, terno e gravata. O publicitário, por exemplo, é um pouco mais descolado, uma roupa mais colorida, mais solta. Se ele se apresentar dessa maneira, vai fazer parte daquele grupo. Então, o primeiro passo é esse. Como é que as pessoas que atuam dentro da nossa atividade costumam se vestir? Outro ponto. Qual é a formalidade da circunstância? Se você vai para uma circunstância mais formal, vai se vestir mais formalmente. Se a circunstância for mais informal, lógico que o seu comportamento é mais informal também. A época que estamos vivendo, muita gente fala assim, puxa, eu gostava de ver naquela época as mulheres com aquele vestido rodado, chapéu na cabeça, os homens com terno de linho. Imagina se alguém vai se vestir dessa maneira hoje. Está fora do seu tempo, então é preciso se vestir de acordo com a época em que vive. Então, você veja, de acordo com a profissão, de acordo com a formalidade e de acordo com a sua época, aí nós usamos o nosso próprio estilo de comunicação para que possamos nos sentir à vontade ali. Perfeito. Temos mais uma pergunta, vamos dar uma olhada. Trabalho com moda e eu sou um pouco tímido. O que eu posso mudar para melhorar isso? Muito bem, trabalha com moda, é um pouco tímido e quem trabalha com moda precisaria mesmo ter assim um comportamento um pouco mais soltinho. É a Rua Mariano Procópio, 226, Vila Monumento, São Paulo. É ali que ele resolve. Mas a timidez não prejudica desde que ela esteja sob controle. Todos nós, de uma maneira ou de outra, somos tímidos. Até as pessoas muito extrovertidas, aparentemente, às vezes agem assim para esconder um pouquinho de timidez. Eu fico muito preocupado com pessoas que dizem que não tem nenhum tipo de inibição. Não tem nenhum tipo de medo, qualquer plateia eu traço, qualquer assunto eu mato no peito, baixo na terra. Cuidado, porque esse está sempre a um passo do abismo. Porque aquele que não tem timidez nenhuma, aquele que não tem receio nenhum, ele não se prepara normalmente como deveria se preparar, ele não respeita o ouvinte como deveria respeitar e a chance de cometer erro é muito grande. Portanto, um pouquinho de timidez sob controle faz com que a pessoa fique um pouco mais atenta, respeite mais o ouvinte e se prepare muito melhor para fazer as apresentações. Prefiro um pouco de timidez do que não timidez nenhuma. Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta, então. Okay. Oi, Reinaldo Polito, eu sou mágico. Como eu faria para eu me comunicar melhor com meus espectadores? Tem que fazer mágica. Tem que fazer mágica. Eu tenho um amigo queridíssimo, Clóvis Tavares. Clóvis Tavares é um dos palestrantes mais requisitados no mundo. Hoje ele está morando nos Estados Unidos, vem com frequência aqui para o Brasil e ele faz as apresentações dele falando sobre marketing, sobre vendas, sobre superação, adaptação e ao mesmo tempo em que faz mágica. Portanto, aquele que tem essa habilidade de fazer mágica, se ele puder encontrar um assunto que possa interessar as empresas, ele tem meio caminho andado aí para as suas apresentações. Aí precisa treinar a comunicação da mesma maneira como ele treinou para fazer as mágicas. Porque tendo uma comunicação eficiente e tendo habilidade para fazer a mágica, ele tem uma atração especial aí com a comunicação. Polito, que dica você pode deixar para quem pretende se tornar, por exemplo, um grande palestrante?
Você sabe que as pessoas gostariam de ser palestrantes. É impressionante o número de pessoas que me procuram querendo fazer palestras. É preciso ter conteúdo em primeiro lugar. É preciso saber fazer bem essa apresentação. É preciso ter um assunto que possa interessar, principalmente as empresas. E depois, ter um espetáculo de tal forma que possa ser atraente. Aquele que vai fazer palestra não pode falar, por exemplo, como fala um professor, apenas passando a mensagem. Ele tem que plantar bananeira, ele tem que fazer sapateado, tem que contar histórias, tem que ser muito bem-humorado. Enfim, ele tem que ter algo que possa colocar uma dose de espetáculo para que o conteúdo seja interessante, senão não vai conseguir. Então, mal comparando, pode-se dizer que uma boa palestra é como se fosse uma peça de teatro. Então, ele prepara aquilo tudo e ele vai treinar ou então vai ensaiar para depois poder fazer o show. É uma peça de teatro. A diferença do palestrante e do professor é essa. O professor é aquele que fala para as mesmas pessoas sobre assuntos diferentes. O palestrante é aquele que fala sobre o mesmo assunto para pessoas diferentes. Essa é a diferença. E então aquele que fala, mas eu não tenho jeito para fazer isso, eu não sei contar piada, eu não sei contar histórias, então não vai ser palestrante. Pegue uma outra atividade, porque para ser palestrante precisa ser um bom contador de história, precisa ser muito bem-humorado, precisa fazer espetáculo, ter um conteúdo e ser atraente. Senão não vai ser. Um grande repertório, né? Isso. Vamos dar uma olhada, tem mais uma perguntinha aqui, vamos ver. Eu estudo publicidade e eu queria saber qual a melhor forma de eu me comunicar com as pessoas e também profissionalmente. Bom, Polito, aí acho que ela precisa ver o nosso programa inteiro, né? A gente já falou disso até agora. Mas dentro da publicidade, a pessoa tem que falar e tem que escrever. E quando se fala em comunicação, normalmente nós pensamos apenas na comunicação daquele que fala, mas também é importante a comunicação daquele que escreve. Por exemplo, quando nós falamos, nós precisamos conquistar o ouvinte logo no início da apresentação. Aquele que faz uma peça publicitária, ele precisa conquistar o leitor, o ouvinte, logo na primeira frase, porque se ele não tiver esse gancho, ele não vai conseguir sucesso. As mesmas técnicas que nós utilizamos para falar, utilizamos para escrever em qualquer tipo de atividade, inclusive na publicidade. Sabe, eu conheço pessoas que falam muito bem e escrevem muito mal, ou o inverso também. Escrevem muito bem e falam muito mal. Pode acontecer isso. Normalmente, quem escreve bem, fala bem. Normalmente, mas não necessariamente. Você pega um exemplo emblemático, Luiz Fernando Veríssimo, tem uma pena maravilhosa. Quando você lê um texto do Veríssimo, você fica com inveja, tudo no seu lugar, começo, meio e fim. Só que quando ele vai dar uma entrevista, não sei se você já viu, ele tem dificuldade para construir duas frases, porque todo aquele vocabulário maravilhoso que ele tem quando escreve não está ativado na comunicação oral. A adrenalina deve entrar nesse caso, não? Não, é que às vezes é perfeccionismo tão grande, porque quando escreve você corrige, volta, não repete palavras. E aquele que, ao falar, começa a ficar com esse tipo de perfeccionismo, ele não sai do lugar. Muito bem. Temos mais uma pergunta derradeira para a gente comentar. Vamos ver. Eu sou estudante de jornalismo da Casper e eu queria saber algumas dicas, né, para quem está no começo da carreira, né, de jornalismo, e qual área que você acha que é a tendência atualmente para trabalhar, no impresso, online. Eu queria saber que você desse algumas dicas a respeito disso. Obrigado. Bom, eu vou usar aqui a minha experiência como escritor e falar aquilo que eu estou sentindo junto às editoras. O mundo é digital. Ainda não pegou. Se nós pegarmos aí as vendas de livros, de cada 1000 livros impressos, tem um livro vendido digital. Mas o mundo já mostrou que a tendência é essa. Quando nós tivermos mais aparelhos, mais tablets, as pessoas vão ler no aparelho. Ah, mas eu gosto tanto do livro, porque eu gosto do cheiro do livro, eu gosto... Ok, isso assim, mas eu pego aí os meus filhos, por exemplo... Uma questão de tempo. Não, eles não saem na frente do computador, eles estão lendo ali. Então, é uma questão de tempo. Então, aquele que está fazendo jornalismo hoje tem que saber escrever, tem que saber organizar o raciocínio, mas ele precisa entrar nesse mundo digital. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai ficar fora. Agora, um jovem como esse, com certeza já nasceu com chip na cabeça, não vai ter problema nenhum. Muito bem. Polito, eu quero agradecer a sua participação, as suas brilhantes dicas que seguramente contribuíram aí para as centenas de pessoas que nos assistem. Agradecer pelo livro, né?
e convidar para você voltar aqui para a gente falar sempre sobre comunicação e os seus tantos livros, enfim, a sua erudição na comunicação. Você realmente é um ícone, um grande exemplo aí. Eu acho que tantas pessoas passaram pela sua escola, né? Grandes políticos, atores, e certamente fica aqui a dica para quem queira se comunicar bem. Isso vale para os professores, porque hoje um bom professor tem que ser um bom comunicador, sobretudo nessa questão tecnológica, né, da informação, que os professores agora dão aula para câmeras e não mais para pessoas, mas atrás das câmeras, milhares de pessoas. Portanto, é imprescindível se comunicar cada vez mais e melhor. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço, e o que você disse é verdade, e mesmo o professor em sala de aula hoje, ele precisa conquistar e negociar com os alunos. Já não existe mais aquele professor que impõe e os alunos obedecem. O professor vai para a sala de aula, às vezes o aluno está muito mais bem preparado que o próprio professor com relação a determinadas matérias. Então o professor tem que estar aberto para conversar e ser uma espécie de condutor ali. As pessoas que tiverem interesse em aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o meu site. Eu gosto de dizer sempre que não tem senha para entrar e não tem objetivo de vender nada. E ali você vai encontrar testes, você é bom de conversa, você sabe convencer as pessoas, você sabe fazer uma apresentação. São vários testes que têm uma avaliação. Se a pessoa for honesta na resposta, a avaliação vai bater em cima, e depois um texto orientando sobre aquela matéria. E mais de 800 artigos que eu escrevi falando a respeito de todos os temas referentes à comunicação. O endereço é simples, www.polito.com.br. E também no Facebook, todas as semanas eu estou postando vídeos e dicas para que as pessoas possam acompanhar. Reinaldo Polito é bastante simples também. Polito, muito obrigado pela sua participação aqui, que muito engrandeceu o nosso programa. Gostaria de pedir que você deixasse, então, uma mensagem final aqui no nosso programa. Faço isso com muito prazer. Dizer às pessoas que estão nos assistindo que invistam na comunicação. Você pode crescer tecnicamente, você pode crescer com os conhecimentos que você adquirir na vida acadêmica, mas pode ter certeza, quanto mais você crescer na sua atividade, menos você vai depender do conhecimento técnico e muito mais vai depender da comunicação. E a comunicação vai servir não para o trabalho, mas também para o relacionamento social e principalmente para a harmonia familiar. Tomara que isso aconteça com você. Ok, muito obrigado, Polito, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima semana.